Bom dia, irmãs. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês para deixar uma mensagem a pedido da presidente Beth. Essa mensagem ela se encontra na Liahona de outubro de 2020. Ela foi proferida pelo elder Dallas G. Relund e ela vai falar sobre praticar a justiça, amar a benevolência e andar humildemente com Deus. E ele começa falando assim: praticar a justiça significa agir honrosamente. Agimos honrosamente com outras pessoas ao amarmos a benevolência. Como seguidores de Jesus Cristo e Santo dos últimos dias, nós nos esforçamos e somos incentivados a nos esforçar para agir melhor e ser melhores. Vocês talvez já se tenham perguntado assim como eu já me perguntei: estou fazendo o suficiente? O que mais deveria estar fazendo? Ou, sendo uma pessoa imperfeita, como posso me qualificar para habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim? Quem já não se fez essa pergunta, né? Acho que todo mundo faz. Miqueias, um profeta do Velho Testamento, fez essa pergunta da seguinte maneira: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus Altíssimo? Ele perguntou se ofertas exorbitantes seriam suficientes para compensar o pecado, dizendo: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pelo pecado de minha alma. Será que o Senhor ia perdoar? Será que o Senhor ia redimir ele? A resposta é não. Boas obras não são suficientes para a salvação. A salvação não é algo que se conquista. Nem mesmo os amplos sacrifícios que Miqueias sabiam eram impossíveis de redimir o menor dos pecados. Se depender de nós mesmos, não há esperança quanto à perspectiva de voltarmos a viver na presença de Deus. Era preciso haver uma expiação. Sem as bênçãos que advêm do Pai Celestial e de Jesus Cristo, sozinhos nunca faremos o bastante ou seremos bons o suficiente. A boa notícia é que por causa de Jesus Cristo podemos nos tornar bons o suficiente. Todas as pessoas serão salvas da morte física pela ressurreição de Jesus Cristo. Se voltarmos nosso coração a Deus, a salvação da morte física pela graça de Deus, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, aí seremos salvos. Se a gente fazer as coisas certas, se a gente seguir a Cristo, andar com Cristo, fazer o que Ele fazia, tentar ser como Ele era. Se voltarmos nosso coração a Deus, a salvação da morte espiritual se torna possível a todas as pessoas. Praticar a justiça é, portanto, uma aplicação prática do primeiro e do segundo mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a alma e de todo o teu pensamento. E amarás ao Senhor seu Deus de todo o coração e o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor já falou aí para nós o que temos que fazer, né? Temos que amar a todos. Amar ao Senhor em primeiro lugar. E depois amar a todos. Amar os nossos irmãos. Amar os nossos vizinhos. Amar os nossos inimigos. Perdoar a todos. E ter um amor grandioso como Jesus Cristo tinha, né? Jesus Cristo andava entre os pecadores, né? Ele gostava de andar entre eles.
Ele não andava entre os que eram sãos, como ele mesmo dizia, mas sim entre os pecadores, né? Quando Cristo visitou os nefitas, ele explicou que a lei de Moisés havia sido substituída por uma lei mais elevada e os instruiu a não fazer mais sacrifícios e holocaustos, mas oferecer um coração quebrantado e um espírito contrito, né? Então, o Senhor, ele nos deu esse mandamento para que nós, né, fizéssemos aquilo que viu, que Jesus Cristo fez e que a gente estuda nas Escrituras, né? Quem lê o Novo Testamento é a vida de Jesus Cristo toda. Então, é só ler ali e seguir o que ele fazia, né? Ele amava, ele era, assim, muito querido, muito amado, né? Aí ele conta também uma história aqui, e ele fala que tinha um certo erudito, sei lá como que fala, né? Um ancião, vamos falar assim, erudito. Ele era judeu, né? E viveu nos primeiros séculos antes de Cristo. E um dos alunos dele ficou indignado com a complexidade da Torá, né? Os 5 livros de Moisés, os seus 613 mandamentos, e o aluno desafiou Eliel a se equilibrar em apenas um dos pés e explicar a Torá antes que ele perdesse o equilíbrio. E Eliel talvez não fosse capaz de se equilibrar muito bem, mas aceitou o desafio. Ele citou o livro de Levítico, dizendo: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E Léo então concluiu: Não fazes a teu próximo o que não queres que façam a ti. Essa é a essência da Torá. O resto são apenas comentários que você vai estudá-los. Então ele fala assim, né, que a gente tem que amar, né? Então, para resumir tudo aquilo que o aluno queria, ele citou o Ezequiel lá. E resumiu tudo, falando que o maior mandamento era amar a todos, né? Não importa quem seja, do menor ao maior, mas a gente tem que amar. É isso que o Senhor quer, que a gente ame, que tenha um amor maior por tudo, pelas pessoas, né? Por tudo, pelos animais, né? Temos que amar a todos, independentemente. Aí, ele fala aqui que relacionar-se honrosamente com outras pessoas inclui amar a benevolência. Ele conta outra história aqui que fala do doutor, né? De um doutor que trabalhava num hospital que chamava Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, né? E tinha lá um paciente que chamava Jackson, era um homem cortês, agradável, né? Bem conhecido pela equipe do hospital devido às várias hospitalizações que ele já tinha passado, né? E as várias vezes que ele voltava no hospital a fim de tratar doenças relacionadas ao álcool. E nessa ocasião, o Jackson voltou ao hospital por mostrar sintomas que seriam diagnosticados como uma inflamação do pâncreas, causada por compulsão do álcool, né? E a gente sabe como que o pâncreas, ele é um órgão tão importante, né? E se está correndo perigo, tem que ser tratado logo, né? Então, perto do fim do seu turno, o Dr. Cohen, ele era um médico trabalhador, admirado, né? Todo mundo gostava muito dele, né? Ele avaliou o Jacques e concluiu que ele tinha que ser internado para poder fazer o tratamento necessário. E o Dr. Cohen, como estava perto de sair do turno, ele indicou a doutora Jones para cuidar do Jacques. Aí,
A doutora Jax, como ela estava fazendo, ela tinha uma faculdade esplendorosa, né, de medicina, e estava fazendo uma pós-graduação. E então ela tinha pouco tempo para dormir e andava muito cansada, esgotada, né? Então ela achou ruim do doutor ter passado o caso do do Jackson para ela e foi reclamar com o doutor Johnny, né? Que não achava certo aquilo, né? Então o doutor Jones falou para ela assim: desculpa, irmãs. A enfática resposta do Dr. Coy foi proferida quase que em um sussurro. Ele disse: Doutora Jones, você se tornou médica para cuidar das pessoas e trabalhar para curá-las. Você não se tornou médica para julgá-las. Se você não entende essa diferença, você não tem o direito de exercer medicina nessa instituição. Após essa correção, a doutora Jones cuidou diligentemente do Sr. Jackson durante a internação. O Sr. Jackson já faleceu. Tanto a doutora Jones quanto o Dr. Cohen tiveram uma carreira brilhante, mas em um momento crítico de seu trabalho, a doutora Jones precisava ser lembrada de praticar a justiça, amar a benevolência e cuidar do Sr. Jackson sem que ele fosse julgado. Então, esse é um defeito que a gente tem também de estar julgando, né? Não importa. Se a gente tem que fazer um trabalho, vamos fazer, sem reclamar, sem julgar, né? Porque o ser humano, ele tem esse dom de estar julgando as pessoas. E isso, o Senhor não se agrada disso, né? O Senhor não quer que fiquemos julgando as pessoas. Ele quer que a gente vá lá e faça, ajude, né? E ame, né? E aí ele continua falando assim, que ao longo dos anos tenho me beneficiado desse lembrete. Amar a benevolência significa que não amamos apenas a misericórdia que Deus nos concede. Nós nos deleitamos com o fato que Deus concede essa mesma misericórdia a outras pessoas. O Senhor disse que não apreciaria uma carne mais que a outra, né? Para o Senhor, nós somos todos iguais. Não existe diferença, não existe rico, pobre, branco, negro, não existe isso. Perante o Senhor, nós somos todos iguais, somos seus filhos. E como seus filhos, devemos obedecer seus mandamentos, devemos amar a todas as pessoas, independentemente do que ela seja ou do que ela venha a ser, não importa. Devemos amar a todos, esse é o grande mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? O Senhor fala isso para nós, né? Que a gente tem que, né? O Senhor disse que Ele não considerará melhor nenhum homem que o outro. Jesus Cristo deu o exemplo do que significa praticar a justiça e amar a benevolência. Procurar elevar em vez de condenar. Às vezes a gente fica apontando o dedo, né? Lá, né? Lembrar que quando nós estamos apontando um dedo, né? Olha quantos que está apontado para nós. 3 para nós, 1 para a pessoa e 1 para Deus. Então, nós temos que nos lembrar disso, né? Que não devemos apontar o dedo e julgar ninguém. Porque ninguém é perfeito. Se estamos aqui nessa terra, é para aprendermos, para estudarmos, aprendermos, crescermos e para um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial. E para isso temos que praticar a boa obra, ou seja, amar a todos, perdoar a todos, né? Porque quando você ama, você não guarda mágoa, você ama e pronto, né? Então não tem lugar para mágoa, para ódio, né? É isso que a gente deve fazer, é isso que o Senhor quer de nós, né? A justiça é amar e a benevolência é amar, procurar elevar em vez de condenar. As pessoas que andam humildemente com Deus
se lembram do que o Pai Celestial e Jesus Cristo fizeram por elas e se perguntam: estou fazendo o suficiente? O que mais devo fazer? Então, a atitude que nós tomarmos ante esta resposta a essas perguntas vai ser vital para a nossa felicidade nesta vida e nas eternidades. Porque se nós estivermos fazendo certo, estivermos cumprindo os mandamentos, estivermos amando as pessoas, estivermos fazendo as coisas certas, nós não temos que se preocupar, porque estaremos lá, né? E isso vale para aqui, agora e para as eternidades também, né? Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo não deseja que fiquemos parados por uma incerteza contínua durante nossa jornada mortal, imaginando se já fizemos o suficiente para sermos salvos e exaltados, né? Mas a gente tem que pensar em fazer e não se preocupar com o que você deixou de fazer. O importante é você fazer da agora para frente. Você amar a todos, trabalhar na obra do Senhor, cumprir os mandamentos, honrar os convênios do templo, fazer tudo o que for necessário para um dia você estar perante Deus e não ter que se sentir envergonhado de estar na presença do Senhor por não ter feito alguma coisa, né? Podemos avaliar nosso progresso. Estamos praticando a justiça, a benevolência, a humildade com Deus? Será que nós estamos fazendo isso? Se nós estivermos fazendo isso, então nós estamos aptos para encontrar com o Senhor um dia, né? E para continuar aqui, ele fala assim: para ser cristão, a pessoa deve amar a benevolência, né? As pessoas que amam a benevolência não julgam, elas manifestam compaixão pelos outros, especialmente pelos menos afortunados. Elas são gentis, amáveis e honradas. Elas tratam todas as pessoas com amor e compreensão, a despeito de características como raça, gênero, filiação religiosa, orientação sexual, situação socioeconômica e diferenças relacionadas a grupos sociais ou à política. Elas são elevadas pelo amor cristão, né? Para ser cristã, a pessoa escolhe a Deus. De que maneira a gente escolhe a Deus? A gente escolhe a Deus quando escolhemos seguir o Senhor, ao entrar nas águas do batismo, ao sermos batizadas, ao recebermos a imposição de mão, ao fazermos os convênios do templo, ao amarmos aos nossos semelhantes, ao amarmos a Deus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, né? Ao perdoar aos que estão ao nosso redor, aos que nos ofendem, né? Tudo isso é motivo para nos tornarmos semelhantes a Cristo, né? Procurar aquelas pessoas que acham que estão perdidas, mas que não estão perdidas, porque se elas se arrependem, elas voltam, o Senhor as recebe de braço aberto, né? Podemos avaliar o curso da nossa vida quando estamos buscando fazer a vontade do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, né? Quando fizermos essas coisas, fizerem essas coisas, né? Vocês seguirão o caminho do convênio e se qualificarão para habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Sua alma será imbuída de glória, da glória de Deus e da luz da vida eterna. Vocês ficarão repletos de uma alegria incompreensível. Testifico que Deus vive e que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor, e que estende sua misericórdia a todas as pessoas de maneiras amorosas e alegres. Isso não é maravilhoso, né? Sentir o amor que o Pai Celestial tem por cada uma de nós, isso é maravilhoso. É um amor assim tão grande, né? Que Ele deu o próprio Filho, Jesus Cristo, para passar por tudo aquilo que Ele passou e que nós não conseguiríamos. E para nós, o que Ele nos pede? Para guardarmos os mandamentos,
para seguirmos fazendo o que Jesus fez, amando o nosso próximo, amando a cada uma das pessoas, não importa se é rica, se é pobre, se é branca, se é negra, não importa. O Senhor requer de nós que amemos a todos e chamemos a todos para vir a Ele e que possamos ser realmente os seus súditos, os seus servos, trabalhando na sua obra, chamando a todos a virem a Cristo, a amarem a Ele, a amarem a todos. Irmãs, essa é a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mensagem maravilhosa, linda, amei ela. Falo para vocês, leem ela em suas casas, né? Vocês vão sentir o Espírito do Senhor forte, como eu senti. E vocês possam ter uma semana abençoada, cheia do amor de Cristo. Até. Beijos.